Imagine entrar em um carro acreditando que aquele seria apenas mais uma noite difícil. Uma noite como tantas outras. Você está cansada, está com frio, talvez com fome, talvez precisando de dinheiro, talvez apenas tentando sobreviver em uma cidade que já aprendeu a olhar para você como se a sua vida valesse menos do que a vida de outras pessoas. Então, um homem aparece. Ele parece estranho, sujo, quieto demais, mas oferecendo dinheiro, comida, bebida, talvez até drogas, talvez uma festa em uma fazenda afastada. E naquela situação, para muitas daquelas mulheres, aquilo não parecia uma armadilha. Parecia uma chance de atravessar mais uma noite difícil. Mas o que elas não sabiam é que aquele caminho, saindo das ruas escuras de Vancouver e indo em direção a uma fazenda, poderia ser o último caminho que faria em sua vida. Porque durante anos mulheres desapareceram, uma depois da outra. Algumas tinham famílias, algumas tinham filhos, algumas tinham amigas que perguntavam por ela. Mas para muita gente, aquelas mulheres é apenas aquelas mulheres de ruas, mulheres problemáticas, mulheres que talvez tivessem simplesmente ido embora, mulheres da vida. Só que elas não tinham ido embora. Muitas delas haviam sido levadas, e o lugar para onde foram era pior do que qualquer outro lugar que você poderia imaginar. Uma fazenda imunda, um matadouro abandonado, festas regadas a álcool, drogas e música alta. E um homem que mais tarde diria que queria chegar a 50 vítimas. Essa não é uma lenda urbana. Não é uma história inventada para assustar vocês. Esse é o caso real de Robert Picton, um dos assassinos mais perturbadores da história do Canadá. Então, apague as luzes, feche bem as portas e desça comigo para mais uma história no porão. E se você gosta de histórias reais que parecem ter saído de um filme de terror, casos sem solução, crimes inexplicáveis e mistérios que continuam arrepiando mesmo depois de décadas, então você está no lugar certo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de entrar naquele carro sabendo o que iria acontecer? Porque a história de hoje não é apenas mais uma história assustadora. Ela aconteceu de verdade. A nossa história começa no Canadá, mais especificamente na região de Vancouver, na Colômbia Britânica. Durante os anos 80 e 90, o lado leste do centro de Vancouver se tornou conhecida como uma das regiões mais duras do país. Um lugar marcado pela pobreza, drogas, hotéis baratos, becos escuros, violência e mulheres tentando sobreviver em condições que quase ninguém queria enxergar. E aqui é importante falar a verdade, sem esconder nada. A grande maioria das mulheres que desapareceram naquela região eram garotas de programas, trabalhadoras do sexo, mulheres que viviam nas ruas, muitas enfrentando dependência química, pobreza extrema e abandono. E isso não diminui a vida de nenhuma delas, pelo contrário, torna essa história ainda mais cruel. Robert Picton, ele não escolhia mulheres cercadas de proteção, pessoas que seriam procuradas imediatamente ao menor sinal de ausência. Ele escolhia mulheres que a sociedade já tinham aprendido a ignorar, a deixar de lado. Mulheres que muitas vezes não tinham uma família por perto. Mulheres que talvez desaparecessem por dias e ninguém chamasse a polícia.
Mulheres que, quando finalmente eram dadas como desaparecidas, nem sempre eram tratadas como prioridades. E foi nesse cenário que tudo começou. Mulheres simplesmente começaram a sumir. Primeiro uma, depois outra, depois outra. Os nomes se acumulavam, mas as respostas não vinham. Para quem vivia naquela região, havia uma sensação crescente de que algo muito errado estava acontecendo. Algumas mulheres comentavam entre si, algumas tinham medo de sair sozinhas, outras ouviam rumores sobre um homem, uma fazenda, festas estranhas fora da cidade, mas durante muito tempo esses alertas não foram tratados com a seriedade que mereciam. Eram como se aquelas mulheres desaparecessem duas vezes, primeiro das ruas, depois da preocupação das autoridades. E enquanto isso, cerca de 30 quilômetros dali, existia uma fazenda de porcos que pertenciam à família de Picton. Robert William Picton nasceu em 1949. Ele cresceu naquela fazenda ao lado dos irmãos, em uma família que criava porcos havia gerações. Depois da morte dos pais, Robert e seu irmão David ficaram com a propriedade. Mas com o passar dos anos, a fazenda começou a se deteriorar. Vizinhos e antigos funcionários descreviam o lugar como sujo, estranho e praticamente abandonado. Porcos andando livremente, lama por todos os lados, cheiro forte, ferramentas espalhadas, roupas imundas, botas cobertas de sujeira entrando e saindo da casa. Era o tipo de lugar em que uma pessoa entrava e imediatamente sentia vontade de sair. Mas, com o tempo, aquela propriedade se tornou ainda mais estranha. Depois de vender parte das terras por milhões de dólares, os irmãos Picton passaram a promover festas em um local da propriedade que ficou conhecida como Pig Palace, ou Palácio dos Porcos. No papel havia uma sociedade criada para organizar eventos e arrecadar dinheiro. Na prática, o lugar virou palco de festas caóticas, com música alta, bebida, drogas, motociclistas, pessoas desconhecidas e mulheres trazidas das regiões mais vulneráveis de Vancouver. E aqui a história começa a ficar cada vez mais sombria, porque Robert Picton conhecia muito bem Dalton East Side. Ele ia até lá, circulava pelas ruas, observava, oferecia dinheiro, comida, bebidas e drogas para mulheres que muitas vezes estavam desesperadas demais para recusar. E então as levava para a fazenda. Gostaria que você imaginasse um pouco a cena. A cidade ficando para trás, as luzes sumindo pelo vidro do carro, o caminho cada vez mais ficando escuro, as ruas dando lugar a estradas afastadas, e no fim desse trajeto, uma fazenda de porcos, isolada, suja, cheia de sons e cheiros e sombras para quem chegava ali pela primeira vez. Talvez ainda parecesse apenas uma festa estranha, mas para algumas mulheres aquele lugar foi uma armadilha sem volta. Um dos momentos mais importantes do caso aconteceu em 1997. Naquela noite, uma mulher chamada Wendy Lynn, conseguiu escapar. Ela apareceu na casa de um vizinho desesperada, ferida, com uma algema presa ao pulso. Ela contou que havia sido atacada por Robert Picton. O detalhe é que Picton também apareceu no hospital naquela mesma noite com ferimentos. E quando a polícia o revistou, encontrou uma chave que abria justamente a algema presa no pulso de Wendy. Por um instante, parecia que tudo iria finalmente se abrir. Parecia que alguém ouviria. Parecia que aquele seria o momento em que as portas da fazenda seriam escancaradas. Mas não foi isso que aconteceu.
Picton disse que o Andy havia tentado roubá-lo e que ele apenas reagiu. Então o caso não avançou como deveria avançar. As acusações acabaram sendo abandonadas e Robert Picton voltou para casa. Voltou para a fazenda. Voltou para o lugar onde, segundo as investigações posteriores, outras mulheres continuariam desaparecendo. Pense no peso disso. Uma mulher escapou. Uma mulher sobreviveu. Uma mulher contou. E mesmo assim, por anos, outras mulheres continuaram sumindo. Essa seja, talvez, uma das partes mais revoltantes dessa história, porque o terror não estava apenas em Robert Picton. O terror também estava no fato de que muita gente já desconfiava. Um funcionário da fazenda, Bill, começou a suspeitar. Ele sabia que Picton frequentava aquela região de Vancouver, sabia que mulheres estavam desaparecendo e sabia que havia algo profundamente errado naquela propriedade. Ele chegou a alertar a polícia. Talvez, não sei, ele poderia ter feito algo mais. Mas também houve relatos de objetos femininos, bolsas, roupas e documentos na propriedade. Mas, mais uma vez, nada foi suficiente para parar imediatamente o que estava acontecendo. Enquanto isso, o Pig Palace continuava existindo. As festas continuavam acontecendo e a fazenda continuava recebendo pessoas. À noite, com música alta, bebida em movimento. Talvez ninguém conseguisse ouvir o que realmente importava. Talvez ninguém percebesse quando uma mulher chegava e não voltava. Talvez no meio da confusão, desaparecer fosse algo fácil de acontecer. Picton sabia exatamente quem ele escolhia. Muitas daquelas mulheres eram garotas de programas. Muitas estavam presas em ciclos de vício, violência, pobreza e abandono. E para muita gente elas já eram invisíveis antes mesmo de desaparecerem. Esse talvez seja um dos pontos mais perturbador, mais assustadores de toda essa história, porque o monstro não se escondeu apenas na fazenda. Ele se escondeu também na indiferença, na demora, no preconceito, na ideia cruel de que algumas vidas importavam menos que outras. E então, chegou o ano de 2002 e a polícia finalmente foi até a propriedade de Picton por causa de uma denúncia sobre armas ilegais. Mas quando começaram a procurar, encontraram muito mais do que armas. Encontraram pertences ligados às mulheres desaparecidas. Encontraram vestígios, encontraram sinais de que aquela fazenda guardava algo muito pior do que qualquer sujeira inicial. A propriedade então foi isolada. A investigação cresceu. E aos poucos, o que estava enterrado, escondido e misturado à lama começou a aparecer. Investigadores passaram meses analisando a fazenda. Era um trabalho imenso, pesado, quase inimaginável. Eles precisavam vasculhar terra, construções, galpões, máquinas, lamas, restos de animais e tudo o que pudesse conter algum vestígio humano. A fazenda, que durante anos parecia apenas um lugar nojento e decadente, agora realmente revelava sua verdadeira face. Ela não era só uma fazenda. Era uma cena de crime gigantesca. E quanto mais os investigadores procuravam, mais o horror crescia. Robert Picton foi preso. Mas foi dentro de uma cela que ele falou algumas das coisas mais perturbadoras de toda essa história. A polícia colocou um agente disfarçado junto dele na cela. Picton acreditava estar conversando com outro preso. E ali, sem saber que estava sendo gravado, começou a revelar toda a verdade. Ele disse que havia sido descuidado. Disse que queria chegar a 50. Isso mesmo, 50 vítimas. Mas segundo ele, havia parado em 49.
Essa confissão, mesmo cercada por detalhes difíceis e por questões legais, se tornou uma das partes mais assombrosas do caso, porque não era apenas um número, eram vidas, mulheres que tinham nomes, mulheres que tinham histórias, mulheres que tinham medo, sonhos, traumas, lembranças, mães, filhos, amigas, mulheres que foram tratadas pelo mundo como descartáveis. E talvez seja isso que torna esse caso tão difícil de ouvir, porque Robert Picton não escolheu mulheres poderosas, cercadas de proteção, procuradas imediatamente ao menor sinal de ausência. Ele escolheu mulheres que já estavam sendo ignoradas, mulheres que viviam em um lugar onde o desaparecimento podia ser confundido com fuga, recaída, mudança ou até mesmo abandono. Ele se aproveitou de um buraco aberto pela sociedade e, dentro desse buraco, escondeu seus crimes por anos. No julgamento, Picton foi condenado por 6 assassinatos em segundo grau. Mas ele havia sido acusado em muito mais casos. E restos ou DNA de dezenas de mulheres foram encontrados na propriedade. Mesmo assim, muitas famílias nunca tiveram a resposta completa. Muitas nunca receberam tudo o que precisavam para enterrar suas filhas, irmãs, mães ou amigas com dignidade. E algumas ainda ficaram com a dúvida mais cruel de todas: será que ela também esteve naquela fazenda? Depois da condenação, o caso Picton se tornou um símbolo de algo maior, não apenas de um assassino, mas de uma falha coletiva, falha da polícia, falha do sistema, falha de uma sociedade que demorou demais para acreditar em mulheres que já estavam gritando por socorro de todas as formas possíveis. O caso gerou críticas profundas à forma como os desaparecimentos foram investigados, especialmente pelo descaso com mulheres marginalizadas, incluindo trabalhadoras do sexo e mulheres indígenas. E esse detalhe precisa ser dito, porque em uma história como essa, o medo não está apenas no matadouro na fazenda, nas peças e no homem sujo que dirigia até Vancouver procurando vítimas. O medo está também no silêncio por volta. No silêncio de quem não investigou direito. No silêncio de quem não acreditou nessas mulheres. No silêncio de quem pensou que aquelas mulheres simplesmente não importavam. Robert Picton foi condenado à prisão perpétua e durante anos permaneceu preso. Em 2024, ele morreu depois de ser atacado por outro detento em uma prisão no Quebec. Mas a morte dele não respondeu tudo. Não devolveu as mulheres. Não encerrou a dor das famílias. Não revelou cada nome, cada detalhe, cada última noite. E talvez seja isso que deixa esse caso tão sombrio até hoje. Porque existem histórias em que o monstro é descoberto. Existem histórias em que o culpado é preso. Existem histórias em que a justiça acontece, pelo menos em parte. Mas ainda assim, o vazio ele permanece. Na fazenda havia lama, porcos, galpões, ferramentas e festas. Mas havia também algo muito mais assustador. Havia um lugar onde mulheres entravam acreditando que talvez sobrevivessem a mais uma noite, mas nunca mais voltaram. Talvez algumas tenham percebido tarde demais, talvez em algum momento o barulho da festa tenha ficado distante, talvez a porta tenha fechado, talvez o cheiro da fazenda tenha ficado mais forte, talvez o medo tenha subido pelo corpo antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo. Porque muita gente. Essas mulheres eram apenas números em uma lista de desaparecidos. Mas para elas foi real.
A estrada foi real, a fazenda foi real, o medo foi real, a última tentativa de sair dali foi real, o silêncio depois também foi real, e Robert Picton queria ser lembrado pelo número de vítimas. Mas talvez a única forma decente de contar essa história seja fazer o contrário. Não lembrar dele pelo número, mas lembrar delas, pelo que o mundo tentou apagar. Mulheres que desapareceram enquanto uma cidade dormia. Mulheres que foram ignoradas enquanto um predador continuava caçando. Mulheres que mereciam ter sido procuradas antes. Mulheres que mereciam ter sido ouvidas, que mereciam ter voltado para o seu lar. E no final a pergunta que fica não é apenas como Robert Picton conseguiu fazer tudo aquilo por tanto tempo. A pergunta é outra. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse acreditado nelas antes?